Boa noite. Está aberta a nova legislatura no Reino Unido e Boris Johnson tem o caminho aberto para o Brexit. Este é o Euronews Noite. Seja muito bem-vindo. Começaram os trabalhos do Parlamento Britânico, agora ainda mais dominado pelos conservadores de Boris Johnson. O processo de destituição de Donald Trump avança para o Senado um dia depois da decisão da Câmara dos Representantes. Vamos ver as reações dos americanos. Vladimir Putin alerta para os riscos de alterações ao acordo de Minsk com a Ucrânia, depois de Volodymyr Zelensky ter manifestado vontade de rever o compromisso. Cats, o musical de Andrew Lloyd Webber, passa dos palcos para o cinema. O filme está a ser arrasado pela crítica, para ver no fim deste jornal. No Reino Unido, o primeiro debate da nova legislatura na Câmara dos Comuns contou com um bem disposto Boris Johnson e um pouco sorridente Jeremy Corbyn. O ainda líder da oposição voltou a associar Donald Trump ao programa do governo conservador. Terminado o discurso da rainha, Boris Johnson começou desde logo a olhar para o Reino Unido para lá do Brexit e até já piscou o olho à construção de uma controversa ponte a ligar a Escócia à Irlanda do Norte. Curiosamente, o debate do programa do governo começou horas depois de uma carta enviada pela líder do governo escocês a pedir um novo referendo pela independência da Escócia. A prioridade em Westminster é outra. Este é o momento de retribuir a confiança daqueles que nos colocaram aqui, ao cumprir as prioridades do povo com o mais radical dos discursos da rainha numa geração. Se há uma lição a retirar desta campanha eleitoral, uma mensagem que ouvi em todos os cantos destas ilhas, não é apenas que o povo britânico pretende que este governo cumpra o Brexit, eles querem, mas também querem que a política e o país avancem. O ainda líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, acusou Boris Johnson de ter voltado a colocar o Reino Unido à beira do precipício económico de um não acordo no Brexit. Não só recuperou a ameaça de um não acordo no final de 2020, o que poderá dizimar a indústria e destruir o emprego das pessoas, essa ameaça está agora escrita na proposta de lei do acordo de saída. O primeiro-ministro mostrou uma e outra vez a prioridade dele é um acordo tóxico com Donald Trump. O governo conservador de Boris Johnson tem agora uma maioria de 80 deputados no Parlamento Britânico. O Serviço Nacional de Saúde e tornar o Reino Unido grande outra vez são, tudo indica, as grandes prioridades. O líder catalão, Oriol Junqueras, goza de imunidade parlamentar desde o momento do anúncio do resultado das eleições europeias. Esta é a decisão do Tribunal Europeu de Justiça, uma decisão que pode vir a ter consequências também sobre o futuro de Carles Puigdemont e outros políticos catalães que se refugiaram na Bélgica. O Tribunal Europeu de Justiça decidiu que o líder catalão, Oriol Junqueras, tornou-se membro do Parlamento Europeu assim que foi eleito. A decisão do Tribunal significa que ele adquiriu imunidade parlamentar a partir desse momento, mesmo se ele se encontrava em prisão preventiva. O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, pediu aos serviços jurídicos da Câmara para analisar a decisão e enviar uma mensagem clara à Espanha. Apelo às autoridades espanholas competentes para cumprirem esta decisão. O partido político de Oriol Junqueras exige a sua libertação imediata. Penso que o Tribunal Europeu de Justiça foi muito claro e Oriol Junqueras tem de ser libertado e assumir o papel de eurodeputado. Mas não vai ser fácil devido a uma mudança das circunstâncias. A decisão do Tribunal refere-se à sua situação anterior, enquanto se encontrava em prisão preventiva. Entretanto, Junqueras foi condenado a 13 anos de prisão. Tudo sugere que no seu caso é tarde demais, mesmo se a retroatividade da decisão possa ser um fator a considerar. A bola encontra-se agora do lado das autoridades espanholas. O Tribunal disse claramente que após as eleições, as autoridades espanholas teriam que ter pedido uma isenção ao Parlamento Europeu. Não é claro neste momento se isto ainda se aplica ou se faz sentido fazer isso retroativamente. Foi assim que o antigo presidente do Governo Regional da Catalunha recebeu as notícias da decisão
Carles Puigdemont recorreu também às redes sociais para dizer que em breve estará no Parlamento Europeu. Este caso pode ter consequências para Puigdemont, assim como outros políticos catalães, todos aqueles que se refugiaram na Bélgica, após também eles terem sido eleitos eurodeputados. Entretanto, o presidente em exercício do governo catalão, Quim Torra, foi condenado por desobediência. Torra permanece para já no cargo, até porque aguarda recurso. O presidente do governo catalão foi condenado a 1 ano e meio de interdição do exercício de cargos públicos. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha condenou Joaquim Torra por desobediência pelo facto de se ter recusado a retirar os símbolos separatistas de edifícios públicos durante as eleições legislativas realizadas em abril. Como a condenação é passível de recurso para o Tribunal Supremo, Torra não tem de ser imediatamente afastado do cargo de presidente da Generalitat. Torra terá ainda de pagar uma multa de 30 mil euros. A Câmara dos Representantes aprovou a destituição de Donald Trump e o processo passa agora para as mãos do Senado. No entanto, a histórica decisão não mudou o clima político nos Estados Unidos. O país continua dividido entre aqueles que defendem o presidente e os que apoiam o afastamento, sem lugar para meios termos. O processo de destituição de Donald Trump está agora no Senado americano. Depois de aprovada a acusação ao presidente pela maioria democrata na Câmara dos Representantes, a decisão deve ser travada pela maioria republicana na Câmara Alta. E o líder do partido no Senado, Mitch McConnell, já tranquilizou Donald Trump sobre o futuro na presidência. Na noite passada, os democratas da Câmara finalmente fizeram o que tinham decidido fazer há muito tempo. Votaram a destituição do presidente Trump. Nas últimas 12 semanas, os democratas do Congresso conduziram um inquérito de destituição mais apressado, mais incompleto e mais injusto da história moderna. No entanto, as críticas do líder da maioria republicana no Senado não perturbaram a líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes. Para Nancy Pelosi, McConnell e Trump são duas faces da mesma moeda. Ouvi um pouco do que Mitch McConnell disse e isso fez-me lembrar de que os nossos fundadores, quando escreveram a Constituição, suspeitavam que poderia haver um presidente desonesto. Mas não acho que suspeitassem que poderíamos ter um presidente e um líder no Senado desonestos ao mesmo tempo. Apesar de se ter tornado o terceiro presidente alvo de um impeachment na história dos Estados Unidos, Trump prossegue a sua campanha para as eleições de 2020. E as sondagens parecem estar ao lado do presidente, com uma maioria de 46% dos americanos a defender que Trump não deve ser afastado do cargo. Na Rússia, Vladimir Putin vê o acordo de Minsk em risco de cair num impasse depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter mostrado vontade em rever o compromisso. Na tradicional conferência de imprensa anual, o chefe de Estado russo colocou ainda em causa o impacto da ação humana no clima e criticou o processo de destituição de Donald Trump. Pela 15ª vez, Vladimir Putin sentou-se perante jornalistas russos e estrangeiros para a conferência de imprensa anual. Da economia interna à política internacional, o presidente da Rússia abordou quase todos os temas, entre eles a questão do diferendo com a Ucrânia. Putin não deixou de criticar o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky pela intenção de rever o acordo de Minsk assinado em 2014. Acho muito preocupantes as declarações do presidente Volodymyr Zelensky após a sua partida de Paris de que os acordos de Minsk podem ser revistos. Se a revisão dos acordos começar, a situação pode acabar num impasse. Em relação à retirada de tropas estrangeiras, não há lá tropas estrangeiras. Existem milícias e forças locais de autodefesa. Trata-se de residentes locais. Já sobre o problema do aquecimento global, Vladimir Putin até admitiu a vulnerabilidade da Rússia em determinadas regiões. No entanto, o líder russo questionou o peso da atividade do homem nas mudanças do clima. Na verdade, ninguém sabe as razões das alterações climáticas globais. Sabemos que na história da Terra houve períodos de aquecimento e arrefecimento, e isso poderia resultar de certos processos no universo, como uma ligeira inclinação do eixo da Terra na rotação ou na órbita em torno do Sol. Putin comentou ainda o processo de destituição de Donald Trump, defendendo que o caso contra o presidente dos Estados Unidos assenta em acusações totalmente inventadas.
Na Grécia é certamente difícil construir uma rede de metro sem encontrar antiguidades preciosas. Foi o que aconteceu com a construção do metro de Tessalónica, o que atrasou as obras em vários anos. Ao fim de muitos debates, o governo grego decidiu agora retirar os achados arqueológicos do local da obra. Depois de uma longa reunião, o Conselho Arqueológico do Ministério da Cultura da Grécia decidiu remover as antiguidades encontradas durante os trabalhos de escavação para o metro de Tessalónica. As antiguidades foram descobertas durante a construção da estação de metro de Venizelos e o debate sobre o que fazer gerou controvérsia entre arqueólogos, autoridades locais e a empresa Attico Metro e um atraso de vários anos nas obras. A empresa do metro propôs a transferência temporária dos achados para outra parte da cidade, de forma a serem recuperados e o eventual regresso depois de 92% das antiguidades ao sítio original. A Federação Pan-Europeia de Património Cultural, Terra Nostra, apelou à preservação in situ das descobertas arqueológicas. E terminamos com uma das estreias cinematográficas mais aguardadas deste Natal. Cats já estreou nos Estados Unidos e está a chegar às salas de cinema do mundo inteiro. Baseado no musical da Broadway, o filme era esperado como uma das grandes produções da época natalícia, mas a crítica já se encarregou de baixar as expectativas. Traz a promessa de uma prenda de Natal com estreia a partir desta quinta-feira por todo o mundo, mas a crítica não tem deixado muita margem para sonhos. Cats, o filme baseado no musical de Andrew Lloyd Webber, começou a ser arrasado pelos especialistas da sétima arte logo no primeiro trailer de promoção. O compositor da obra original mantém o mesmo entusiasmo de há 4 décadas na estreia do musical. Esta é uma noite extraordinária para mim, porque já passaram quase 40 anos depois de ter subido ao palco. E o interessante para mim com o filme é que acho que o Tom Hooper tentou fazer, é muito o seu Cats, tenho de dizer, acho que de certa forma é tão excitante como há anos. James Corden, no papel de gato, fala de inovação. Sinto que nunca ninguém usou este tipo de técnicas para fazer um filme, por isso sinto muito honrado por fazer parte dele. Eu realmente sinto... Bom, é uma experiência bizarra quando alguém te pede para seres um gato. A atriz australiana Rebel Wilson fala de magia. Quero dizer, é tão mágico e tão espetacular que é perfeito para as férias. Este filme é divertido para toda a família e sim, estou realmente entusiasmada por ver o produto final. Ainda não o vi. Cats, o filme, estreia em todo o mundo até 9 de janeiro. A Portugal chega no dia 26 de dezembro. Críticas à parte, pode ser uma boa experiência em família nesta época festiva. E é assim, com estes gatos especiais, que terminamos a nossa viagem pelo mundo das notícias. Obrigado por ter estado desse lado. Continuo com a Euronews.